Fala nação, Léo aqui com você e espero que você esteja animada para mais um vídeo de super aprendizados em Python. Dessa vez a gente vai falar sobre os condicionais, aqueles clássicos ifs. Então não sei se você já aprendeu isso, mas tem muita gente que fica com muita dúvida quando começa e é super importante porque é uma das estruturas principais que existem em qualquer linguagem de programação. Então, como é que funciona essa história desses condicionais? Os condicionais, pensa, por exemplo, no mundo real, Léo. Como funciona condicionais? Pensa que você está atravessando uma rua. Antes de você atravessar, você precisa ver se tem carro vindo da esquerda e se tem carro vindo da direita. Senão você vai ser atropelado, e ser atropelado não é legal, né? E aí, o que você faz? Sabe esse se que você não fica pensando muito na sua cabeça, mas você só olha e já consegue entender? Esse se está vindo carro é um condicional. Você faz um teste na sua cabeça muito rápido, na velocidade da luz, e você faz um teste. Se está vindo carro, eu não vou atravessar, mas se não está vindo carro, eu atravesso. Então, esse se está vindo carro é o que a gente faz na nossa cabeça muito rápido, né? Então, esse teste a gente consegue fazer dentro da programação com um condicional, uma condição, e a gente testa e vê se essa condição é verdadeira ou falsa, a mesma coisa. Então, se um carro está vindo, a gente testa, tem um carro vindo? A gente faz uma pergunta, né? Tem um carro vindo? Aí, se a resposta for sim, quer dizer que essa pergunta é verdadeira, né? A resposta para ela é verdadeira. Se o carro não está vindo, quer dizer que a resposta é falsa. Então, dentro de programação, a gente usa muito essa ideia de verdadeiro ou falso para a resposta, sim ou não, né? Então, sem mais demoras, vamos mostrar na prática aqui. Vamos pegar, por exemplo, o A, cria uma variável aqui. Lembra que uma variável ela pode assumir um valor de um número. E eu vou criar uma variável que tem o valor 1 e outra que tem o valor... A tem o valor 1 e a B tem o valor 10. Aí eu vou fazer uma coisa bem boba aqui. Por exemplo, eu posso testar se a A é menor do que a B. E aí eu posso colocar, só para ver que deu certo, eu vou colocar assim, verdadeiro, tá? Então eu estou fazendo um teste, essa é a ideia do condicional. Eu coloco if, o if é o se, e aí eu faço assim, ó, se, e aí aqui eu coloco a condição. Se o A é menor que o B, óbvio que o A é menor que o B, porque 1 vai ser menor que o 10, a gente não somos burros, então essa condição vai ser verdadeira, ele vai testar e vai dar como verdadeira. Então eu coloquei, se o A realmente for menor que o B, eu vou colocar verdadeiro. Então vamos ver se a programação é tão inteligente quanto a gente. É sim, ele deu verdadeiro, beleza? Então ele testou, substituiu aqui o A pelo valor dele que é 1, substituiu o B pelo valor dele que é 10, e ele fez o teste que 1 é menor que 10 e por isso ele deu verdadeiro. Então esse é um jeito básico do lado. Você fala assim, nossa Léo, isso não serve para nada. Talvez. E se eu fizesse ao contrário? Será que ele imprimia alguma coisa? Se eu der run aqui, vamos ver, ó, ele não imprimiu nada. Ele não apareceu nada. Por quê? Porque o A, na verdade, ele não deu falso esse teste que ele fez, então ele não imprimiu. Então você tem que tomar um pouco cuidado com programação, porque às vezes parece que as coisas não estão funcionando, porque deu o resultado que era para dar. E aí você fala, meu Deus, meu programa não está imprimindo nada, o que está acontecendo? É porque, na verdade, ele fez certo. E você, que às vezes não se ligou, né? A gente erra bastante isso quando a gente está começando. Que não se ligou que ele funcionou e ele não imprimiu, isso não quer dizer que ele não esteja funcionando corretamente. Beleza? Espero que tenha dado para entender. E aí, seguinte, o if, muitas vezes dentro de programação, ele vem acompanhado com o seu amigo, com o else, tá? E o else é o seguinte, eu vou colocar, só voltar aqui, e eu vou colocar primeiro aqui, eu vou escrever para ver se você já pega como é que funciona. Ele faz assim, ó, então você pode colocar assim, ó, se o A é menor que o B, eu posso colocar verdadeiro. E o else é o se não. Então eu posso colocar se não, falso. Então tome bastante cuidado, antes de eu continuar a explicação, com as coisinhas. Então, por exemplo, no fim dessas linhas sempre tem 2 pontos. Sempre quando você quer colocar alguma coisa dentro do if que ele vai fazer caso seja verdade a condição, você tem que colocar esse espaço que é o que a gente chama de indentação. E a gente usa a teclazinha Tab do nosso teclado para dar espaço. E aí, porque a indentação é bem importante no Python. Se tiver, por exemplo, assim, ele já vai funcionar de outro jeito seu código. Se ele tiver assim, ele já vai funcionar de outro jeito seu código. Então, dê tabs e tome cuidado com isso. E a mesma coisa o else. O else, você não pode começar ele aqui nesse nosso exemplo. Você pode... o else, ele sempre tem que ter um if, não? Essa é uma coisa importante. O else é o se não. Só faz sentido você falar se não se tiver um se primeiro. Você não vai falar do nada
senão o céu é azul. Tipo, não faz sentido. Primeiro você tem que falar, se, sei lá, o dia tá bonito, o céu é azul, senão o céu é não sei do que. Então só faz sentido ter um senão, o else, se tem um se antes, né? Então essa é uma coisa importante. E aí, vamos ver aqui, ó, os resultados. É engraçado porque eles falam assim, nossa, Léo, eu escrevi um monte de linha e basicamente ele só colocou verdadeiro. Então, mas é isso mesmo, tá funcionando. É porque você quis fazer um teste com o se e o se não. E aí, vamos colocar um caso ele dê falso aqui. Por exemplo, como a gente já viu, antes ele não estava imprimindo nada quando eu fiz esse teste. Vamos ver se ele vai imprimir alguma coisa. Ele imprimiu falso agora. Então, como é que funciona essa estrutura? Então, se o que está aqui dentro do if for verdade, ele vai executar todas as próximas linhas. Eu podia colocar outras linhas aqui. Ele vai executar todas as próximas linhas aqui. Vou colocar menor aqui. E vou te mostrar que ele executa várias linhas, quanto você quiser. Só que se esse teste for mentira, ele não vai executar nenhuma dessas linhas e ele só vai executar essas linhas aqui que estão dentro do else, né? Então vamos voltar aqui para o contrário e aí ele vai imprimir aqui várias vezes falso. Se eu não estou errado, então deu certo, beleza? Então isso é o jeito clássico de fazer as coisas. E aí você fala assim, nossa, Léo, mas me dá um exemplo que eu usaria condicionais dentro de um exemplo de programação. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal que a gente usa muitos condicionais. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, vou apagar um pouquinho tudo isso aqui. Um exemplo clássico que usa também... Peraí. É difícil falar e fazer código ao mesmo tempo, né? Meu Deus do céu. Que ele vai imprimir números pares. Então, caso você não tenha visto esse programinha ainda, você pode procurar no nosso canal por números pares e tudo mais, ou paridade de números. E aqui é um exemplo de por que eu usaria o condicional. Vamos dizer que eu quero imprimir todos os números pares de 0 até 100, tá? Até, enfim, 1 a menos que 100, até 99, do jeito que tá aqui. E aí, só que eu só quero imprimir os pares, eu não quero imprimir os ímpares. Então, se eu fizesse o código desse jeito aqui, ó, ele ia imprimir todos os números, né? E aí, deixa eu colocar de novo, ele vai imprimir todos os números, tá vendo? Mas vamos dizer que eu só quero os pares, aí eu posso colocar um condicional. E eu faço uma condição, ó. Antes de imprimir, eu quero testar para ver se o número é par. E para ver se o número é par, a gente faz que o número, resto da divisão dele por 2 é igual a 0, é isso que significa essa linha. Fica tranquilo se você não entender, é uma coisa bem específica, mas essa porcentagem é o resto da divisão. E aí, esse é um exemplo, mas você pode usar para muitos outros exemplos. Então, vamos dizer que você está fazendo um jogo e você quer testar, você quer comprar alguma coisa, né? Então, você tem tipo 10 reais, você quer comprar a super espada do samurai. Só que a espada ela custa 11 reais. Aí você não pode simplesmente burlar o jogo, tipo, se eu não tenho dinheiro eu vou comprar. Não. O vendedor ele vai fazer assim, ó. Se ele tem, ele tipo clicou para comprar, o jogador clicou para comprar. Então, se ele tem dinheiro para comprar, eu subtraio o dinheiro dele, né? Eu pego o dinheiro e dou a espada. Se não, eu falo, você não tem dinheiro. Então, esse teste para ver se ele tem dinheiro, a gente usa um condicional. Então, tem vários exemplos, tem milhares de exemplos de condicionais dentro de programação, beleza? Então, vamos voltar aqui. Você já viu na prática como são coisas que podem ser usadas. E aí, eu vou dar um exemplo, outro tipo de exemplo aqui. E aí, na verdade, eu vou fazer até diferente, só para você ver algumas coisas. Eu vou colocar os números direto aqui. E aí você vai falar assim, nossa, Léo, mas que idiota isso, né? Eu vou ficar testando se 1 é menor do que 10. Enfim, você pode fazer isso, né? E aí, claro que ele vai dar verdadeiro, porque 1 sempre vai ser menor do que 10 na nossa galáxia, né? E beleza. Só que aí, o interessante é que você... vou colocar outro exemplo aqui para você, ó. Peraí, print, não. Você pode colocar vários... É importante você entender essa diferença, ó. Você pode colocar no seu código várias sequências de condicionais, mas é importante saber que quando você coloca desse jeito, ó, parece que eles têm alguma ligação entre eles, mas não tem. Esse aqui, esse if, ele tá sozinho aqui no mundo. Só que esse if e esse else, eles estão conectados. Lembra, um else sempre está conectado com o if. Então, é bem interessante você ver... Eu vou até deixar separado aqui, ó. Essas coisas, elas estão... ela é independente de qualquer outra. Essas duas estão conectadas e essa também é independente de qualquer outra. Então, se eu for colocar para rodar aqui, ele imprimiu três vezes, né? Primeiro ele imprimiu o sim dessa primeira condição. Depois ele imprimiu o não que ele veio aqui no else. Depois ele imprimiu o sim de novo. Então... Tome bastante cuidado para saber como é que estão essas coisas, porque o que eu vou falar agora é muito importante.
As pessoas às vezes vou fazer um exemplo diferente aqui. Vou colocar que uma variável x vale 10, mas às vezes eu não sei qual que é o valor da variável x. Aí primeiro eu quero testar assim. Se o x é menor do que 5, aí eu vou colocar assim, menor do que 5. Tá? Aí eu posso colocar assim, ó. Se o x é menor do que 20, eu posso querer colocar assim, ó. Menor do que 20. Menor do que 20. E eu vou colocar outro aqui. Se o x é menor do que 100, menor do que 100. E aí, se eu executar, pensa, pare e pense. Se eu executar esse código, o que você acha que ele vai imprimir aqui, né? Então, pare! Então, ele vai imprimir o quê? Os dois ifs aqui, né? Porque ele é menor do que 20, menor do que 100. Então, ele fez as três comparações. Mas vamos dizer que eu não quisesse fazer as três comparações. Eu quisesse que, tipo, quando ele chega na primeira que for verdade, né, ele já pare e não faça as outras. Então, tem um jeito específico de fazer isso, né? Porque eu poderia colocar várias outras, poderia ter muitas outras aqui, menor do que 1000, enfim. E aqui ele ia imprimir. E aí, tem vezes na programação que a gente não quer ficar imprimindo todas, não quer ficar executando todas as coisas. Quando ele chega na primeira que for verdade, a gente já quer parar. E para isso a gente consegue conectar os ifs, né? E aí para conectar os ifs, a gente troca o ifs e a gente chama ele de elif, tá? Aí você fala assim, nossa, Léo, mais uma palavra? Mais uma palavra. São as três palavrinhas clássicas do condicional. If, else e elif, que na verdade é uma junção de else com if, que é o se não se. Então, basicamente o que eu faço aqui? Eu estou testando, vou deixar ele rodando para você entender, que agora ele só imprimiu o primeiro, e aí quando ele entendeu que o primeiro for verdade, ele não vai tentar nem fazer a comparação dos de baixo, tá? Então, só para você ver a diferença aqui de novo, eu vou deixar os dois, ó, vou colocar primeiro nesse novo formato, e depois, vou até colocar um print aqui, mudou, sei lá. E aí, se eu colocar o elif, basicamente eu tô fazendo os ifs serem todos dependentes um do outro. Eu tô juntando eles na mesma, enfim, na mesma coisa, na mesma rede ali, tô juntando. Então, esse elif, por exemplo, ele só vai ser executado se o que tiver aqui for mentira. Então, ele vai executar. A mesma coisa, esse aqui só vai ser executado se tudo que tiver acima dele for mentira, né? Então, ele vai ver assim, isso aqui é mentira? Então eu vou poder executar o elif. E aí ele vai assim, isso aqui é verdade? Então eu coloquei aqui e eu não vou executar nenhum dos de baixo. E aqui é um exemplo diferente, ó. Como eu coloco só if, ele vai testar todos, eles são todos independentes um do outro. E aqui eles são todos dependentes um do outro. E aí eu posso também colocar um else aqui e colocar assim, ó, maior que 1000, né? Porque se ele não for menor do que nenhum desses números, quer dizer que ele é maior do que eles. Então, se eu colocar um número maior assim, vamos ver o que ele vai acontecer. Ele faz assim, ó. Isso aqui é verdade? Não, vai pro próximo. 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 Bom, se nenhum deles é verdade, eu vou colocar o else, quer dizer que ele é maior do que todos esses. Então, por isso que ele fez maior que 1000, mas ele fez o teste de todos até chegar no else. Porque senão ele não chegaria, né? E beleza. E aí mudou aqui, ele não imprimiu nada aqui embaixo, porque o x ele não é menor do que nenhum desses números aqui, ele é um número grande, beleza? Então, isso, gente, é a coisa que as pessoas mais ficam confusas dentro de condicionais, para ver se os condicionais eles são dependentes um do outro, né? A execução deles faz sentido, é importante eu saber se o de cima é verdade ou mentira para executar o próximo, ou não é importante, porque se for importante, você vai colocar dessa forma, né? Se não for importante, você sempre coloca dessa forma. E aí, basicamente, depende muito do que você está querendo fazer, né? Não tem um que é melhor, outro que é pior. Depende muito da sua lógica. Então, é basicamente isso. Lembra que a gente sempre traduz para o português para ficar mais fácil. O if significa se, o elif significa se não, se. Então, enfim, se o x é menor que 5, tal. Se não, né? Se o x é menor que 20, tal. Se não, quer dizer que foi mentira até aqui. Se não, se o x é menor que 100 e tal. E o else é o se não final, sempre no fim. O else sempre vai no fim, tá? Ele não pode vir no começo, antes de alguma coisa, porque o else é aquele negócio, ele não tem nenhuma condição. Então, se tudo que chegou até aqui em cima de mim for mentira, eu vou executar ele aqui, beleza?
Então, gente, espero que tenha dado para clarificar, para entender um pouquinho mais a diferença dos condicionais, if, else, elif e tal. Essa coisa de dependente, independente, às vezes a gente demora um pouquinho para pegar, mas quando a gente pega é só delícia, é só sucesso. E a gente consegue usar condicionais para fazer programas bem complexos aí e por aí vai, tá? E o último detalhezinho é que você pode usar, né? Quase que eu esqueci de falar isso. Você pode usar um condicional dentro do outro, tá? Então, não tem muitos casos, depende muito do caso que você vai fazer, mas você pode colocar um dentro do outro e não tem nenhum problema. E aí só tome cuidado com a indentação. Então, o fato de um condicional estar dentro do outro, ele tem esse tab, né? Então, e por aí vai. Aí você pode voltar para dentro do condicional. Eu vou chamar esse aqui de fora e esse aqui do de dentro. Então você pode voltar pro de fora. É só para voltar pro de fora depois desse condicional, é só colocar a linha aqui alinhada com essa. E aí você poderia ter outro condicional depois dessa linha. E aí você quer voltar pro de fora. Você quer colocar mais alguma coisa no de dentro, você coloca nesse espaçamento aqui. E se você quiser colocar uma coisa no de fora, você coloca nesse aqui. E se você quiser terminar o laço e colocar uma coisa lá fora, você coloca aqui. Então é muito importante o espaçamento e como você vai colocar as linhas para o programa entender certinho o que você quer fazer. E é isso aí, gente. Espero que você tenha curtido, gostado, se deliciado, quebrado a cabeça, achado difícil, achado fácil, achado mais ou menos, mas enfim, se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. E é isso aí. Veja mais vídeos no nosso canal, curta, compartilhe e até a próxima. Falou!